course, all the academic committee, and especially now for today, Professor Elvira Mea, that really, with her warm, really, reception when I came here to the university, she walked with me to show me all the places. We discussed the program. We checked everything with her to make it really as more as we can in our professional way. And I want to thank you really personally for all the efforts, for the work that was done here. And on behalf of the participants, I would like to thank all the staff, all the really devoted staff that worked with you to prepare this part of the conference. We are going to end the conference with another 10 sessions. Almost 30 lecturers, researchers will present their lecture here and their research. So really we are proud, together with the University of Lisbon, that we were lucky and really feel proud that we managed, we succeed to conduct such a rich conference that goes together for almost 120 researchers that came from all over the world. I would like to say a word of thanks to my staff at the Dahan Center, to Mrs. Ora Kowalkowski for the wonderful work she has done. I want to thank also Peleg Levy, who is really now filming all these, really taking care of all the audiovisual conference, and he will make sure, that every lecture, all the conference will be at the Dahan Center YouTube. So you can follow and find each lecture during this conference. In a few days, you can watch it, listen to it through the YouTube of the Dahan Center. Of course, we'll be glad to share it with all our partners here in this university and the University of Lisbon, and to continue to work on these lectures. I would like now to call upon for a greetings the rector of the university, please. Dear Director of the Dahan Center, Dr. Shimon Owayan. My name? That's your name. Dear Professor Elvira Mea, distinguished members of the academic committee, distinguished conference speakers, dear conference participants, dear teachers, researchers, students, honorable guests of this session, ladies and gentlemen. Let me begin by greeting everyone and welcoming you all to the University of Porto. I reserve a special greet to the members of the academic committee of the conference, who I would like to thank for the kind invitation sent to me. I am very pleased to participate in this opening session. There is no doubt that this conference is of cultural, historic and scientific interest and brings much value to the University of Porto and to its academic community. Therefore, I want to congratulate the Bar Ilan University, the Ashkelon Academic College, the Bernsby Institute, and the Center for History of the School of Arts and Humanities of the University of Lisbon for organizing this conference in cooperation with the University of Porto and CITSEM, Transdisciplinary Research Center. Today's conference should be commended for its cultural and scientific interest, for its academic reputation and international scope, for the historic relevance of the topics under discussion, and for the quality of the keynote speakers. Indeed, the conference has significant academic relevance given the fact that it opens doors for social scientists to showcase their research projects, which is an important experience for their careers.
Let me take this opportunity to emphasize that the University of Porto is fully open for cooperation with other institutions of higher education and science research. We are convinced that the production of knowledge is more effective and socially relevant within institutional partnerships based on multidisciplinary collaborations. The University of Porto strongly supports the organization of scientific events that promote the discussion of ideas, the exchange of experiences, and the acquisition of knowledge, like this one. We believe that this joint movement for sharing among students, teachers and researchers is essential to culture and scientific advancements. This conference also meets one of the strategic aims of the University of Porto, which is to strengthen the internationalization of the institution through the organization of scientific events of global dimension that gather experts from different international research centers. Our university values the exchange of knowledge among specialists, which means organizing events that transcend the borders of the institution, promote the presence of speakers with different training backgrounds, and develop global-scale scientific networks, which is, of course, the case of this conference. Ladies and gentlemen, it is very gratifying for the University of Porto to host the international conference Jews of Portugal and Spanish-Portuguese Jewish Diaspora. As an institution that values knowledge, the University of Porto is naturally committed to the historiographical research and dissemination of its results. In our view, history is an essential discipline for the formation of citizens, for the development of societies, and for the progress of countries. Not knowing the past, it seems doubtful that we can comprehend the present moment and prepare the future. The historical consciousness is decisive both to understand the complexity of current social reality and to transform that same reality according to the interests of the community. In this sense, studying the Portuguese Jewish heritage is important in order to better understand the history of our country, but also to enforce our present and future relationships with countries and communities where the diaspora of the Jewish people is strongly present, namely in Israel and the United States. Ladies and gentlemen, I would like to greet the speakers and delegates of this conference. We are delighted to having you here, and we'll make sure that your participation in the conference is enriching and that your stay in Porto is pleasant. For many of you, this is the first time in Porto. Therefore, I would like to invite you to visit our university and city and enjoy its architectural, cultural, scientific, and human heritage. Let me tell you, good work, and thank you very much once again for inviting me. Thank you very much, Professor Antonio Manuel Sousa Pereira, the Rector of the University of Porto. And now, I have the pleasure and the honor to call upon Dr. Fernanda Rivero, Director of the Humanities and Arts Faculty. Good morning to everybody. I would like to greet, first of all, our rector, Professor Antonio Sousa Pereira, also to compliment the director of the Hahn Center, and my colleague, Professor Elvira Meia, who invited me to be present at this opening session, what I do delighted to be here. I also wanted to greet all the participants and all the speakers in this international conference. The Faculty of Arts and Humanities wishes to welcome all of you. The main connection with this conference is, of course, Professor Elvira Meia, our former professor
professor, but she is always part of the faculty, and also the research center CITSEM, who supported the organization of this international conference. I'm not going to repeat the words of our rector about the importance of this conference, so I reinforce those words, and I wish all of you a pleasant stay in our university, in our city. You are very well welcomed. Thank you. Thank you very much, Dr. Fernanda Rivero, Director of the Humanities and Arts Faculty, for your greeting. And now, we are coming to the opening lecture that will be presented by Professor Elvira Mea. Professor Elvira Mea, Catedratic Professor of History of the Oporto University. She's emeritus member of the Portuguese History Academy, member of the World Union of Jewish Studies, of the International Confraternity of Toledo Researchers, of the Scientific Council of the Portuguese Association of Jewish Studies, and so on. Her research, publications, and conferences are about Judaism, New Christians, Anusim, Inquisition, Marranism, and African history in social, cultural, religious, and mentalities perspective. Professor Elvira will speak about the Marranos' redemption by Captain Barros, the Portuguese Dreyfus. Professor Elvira Mea, please. Eu faço minhas as palavras do Sr. Reitor. Bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. E o Sr. Reitor e a Sra. Professora Fernanda Ribeiro vão ter que se ausentar por trabalho, como sabem. Portanto, eu agradeço desde já também o terem estado connosco nesta cerimónia de abertura. Muito obrigada. Posto isto, estão a ouvir bem? Ouvem bem? Como sabem, eu vou falar em português, porque estamos em Portugal, é a nossa língua, e os judeus, os marranos e os cristãos novos, também por onde foram, falaram em português. Como foi dito, a comunicação intitula-se A Obra do Resgate do Capitão Barros Basto, o Dreyfus português. A sinagoga Merkor Haim, onde estivemos ontem, faz parte do património da obra do resgate do Capitão Barros Basto, ainda um desconhecido para grande parte dos judeus e até em Portugal. Mesmo se em Israel já tem um pequeno bosque na Floresta dos Justos, e em Portugal foi um herói nacional da Primeira Guerra Mundial, onde obteve as mais altas condecorações. Uma injustiça que tentamos colmatar, aliás, a injustiça pode ser a palavra-chave da vida e obra de Artur Carlos de Barros Basto, o apóstolo dos marranos, segundo Cecil Rhodes, o Dreyfus português para outros autores. Ele nasceu em Amarante em dezembro de 1887 e morreu no Porto em março de 1961. De ascendência cripto-judaica por parte do pai, é exatamente o avô paterno que o insere na senda do marranismo, onde o característico secretismo acicatava a sua fértil imaginação, e emerge, quando em Lisboa, cadete da Escola do Exército, encontra a sinagoga e pede autorização para assistir ao ofício da sexta-feira. A oração de Garbit comoveu-o muito, avivando as recordações ligadas ao avô e à identificação com a terra de Israel, pelo que ficou chocado quando, ao sair, em conversa com vários judeus, não teve o acolhimento que esperava, nem sequer uma palavra de encorajamento. Foi mesmo o alvo de troça pela sua ingenuidade em perguntar onde poderia arranjar um livro de orações em hebraico,
e o aconselharam a ir a uma livraria. Julgaram-no mais um católico que provavelmente se queria converter ao judaísmo, o que acontecia de quando em quando em Lisboa. Talvez por isso, para se tornar diferente, ou porque pensava que o judaísmo estava mais próximo da religião árabe, Barros Basto disse que era muçulmano. Não podemos esquecer que estávamos em 1908, onde a comunidade de Lisboa, a única em Portugal, usufruía do regime de grande tolerância em função do respeito que os seus membros tinham granjeado ao longo do tempo, participando ativamente na vida económica e cultural do país e, portanto, a licença para a inauguração de uma sinagoga em 1904. Só com a República, a partir de 1910, é que a comunidade judaica teve existência legal em Portugal. Barros Basto, com a ajuda de um rabino, aprendeu os rudimentos da língua e religião hebraicas com um outro rabino de quem ficou amigo, Azan e Shoer, da comunidade. Iniciou-se na cabala e no hassidismo, arrebatando, de modo que alguns meses depois pediu para ser aceito como judeu. Obviamente que foi então recusado, tal como aconteceu em 1908 e 1910, pois não era filho de judia, não havia um tribunal religioso para a conversão e, para cúmulo, era um jovem cadete militar. A comunidade judaica, como tolerada, não podia aceitar este tipo de conversões que traziam grandes problemas com a Igreja e o Estado, num país onde se sabia existir um grande número de portugueses com ascendência cristã nova. A liberdade proporcionada pela República em 1910 permitiu ao jovem Artur avançar num percurso espiritual em que criou o oriamismo, um tipo de religião natural com uma terminologia de raiz judaica, cuja língua já dominava perfeitamente. Já na Faculdade de Ciências do Porto, tenente, no início de 1917, integrou o batalhão expedicionário em França, onde no campo de batalha deu tudo de si, sem meios termos, regressando capitão, herói de guerra, com várias condecorações. Durante esses 2 anos, aprendeu muito com o capitão militar judeu e, de passagem por Paris, finalmente pôde comprar livros e frequentar as sinagogas da Rua de la Victoire e a sefardita da Rua de Beaufort. Essa experiência única com a religião verdadeira, sem peias, gizou o seu projeto de vida, o seu destino, chegar à luz levando os outros consigo. Começou por ir a Tânger, onde em dezembro de 1920 foi recebido na Aliança de Abraão em março de 1921. Casou na sinagoga Sha'aret Tikvah de Lisboa com Lea Azancot, um sonho tornado realidade. Judeu novo, casado com a filha de uma das melhores famílias judaicas de Lisboa, diretor da Casa de Reclusão do Porto, figura conhecida da intelectualidade portuense, Barros Basto facilmente reuniu os correligionários estrangeiros que viviam na cidade e logo, em 1921, constituiu a Comunidade Israelita do Porto, escrevendo os estatutos e estabelecendo sinagoga num andar alugado, 424 anos depois da anterior fechada com a expulsão de 1496-97. Por essa altura, o conhecimento tradicional da existência de marranos no interior norte do país, reiterado por Keyserling em 1867, pela Jewish Encyclopedia em 1906, torna-se palpável em 1921, com os primeiros contactos de Barros Basto com marranos portugueses e por Lúcio de Azevedo na história dos cristãos novos portugueses. Em 1925, com os cristãos novos em Portugal no século XX, de Samuel Schwartz, e ao mesmo tempo a obra Os Judeus, do Abade de Bassal. Barros Basto inicia então um movimento de conhecimento e resgate de marranos no norte de Portugal, a obra do resgate, como foi depois denominada,
com o objetivo de ajudar os criptojudeus clandestinos a tornarem-se simplesmente judeus, sem medo, pois a sua existência legal estava consignada pela Constituição de 1911. O conhecimento de um judaísmo clandestino no interior de Portugal, após séculos de terror inquisitorial, entusiasmou a Europa judaica de então e preocupou a comunidade de Lisboa. Assim, a Anglo-Jewish Association cria o Portuguese Marranos Committee, que desde logo teve a colaboração da Spanish and Portuguese Congregation de Londres e da Aliança Israelite de Paris, que não só divulgaram de imediato o comitê, como pediram ajudas institucionais e individuais para concretizarem o seu objetivo, a recondução dos marranos ao judaísmo normativo, um processo longo, dispendioso, difícil, dada a psicologia complexa do marrano e o próprio ambiente. Quanto à comunidade de Lisboa, logo em 1924, decidiu consultar o grão-rabino da Palestina, o Rishon LeZion, Jacob Meir. Na resenha histórica enviada, considerava-se o caso, cito, muito interessante, mas será que se deve introduzir no judaísmo pessoas que se encontram em condições muito especiais, vivendo em aldeias afastadas de toda a cultura judaica, pessoas destinadas talvez a abandonar mais tarde, por indiferença ou por interesse, os preceitos da nossa religião? Mas, e continuava o relatório, chama a atenção para as circunstâncias vigentes em Portugal, que, sendo embora muito liberal hoje, já foi intolerante e poderá voltá-lo a sê-lo, porque o partido clerical é muito vivo, estando talvez neste momento apenas adormecido. Deve dizer-se que o antissemitismo quase não existe em Portugal, mas poderá acordar de novo se nós fizermos proselitismo ou o que as pessoas pensam que é proselitismo. A resposta do Rabino Meir, baseada nas responsas rabínicas dos séculos anteriores, era clara e precisa. Todos os criptojudeus descendentes dos conversos forçados que mostrassem vontade de aceitar o ónus dos mandamentos judaicos deveriam ser aceites. A comunidade aceitou formalmente a resposta, mas não se apressou a fazer conversões. No projeto de criação de uma escola primária e secundária para crianças judias, onde a educação religiosa acompanharia a outra, a comunidade previa poder incluir algumas crianças marranas que, depois de educadas em Lisboa, doutrinariam os pais nas suas terras de origem. A divulgação internacional da existência dos criptojudeus em Portugal traria subsídios para a concretização do projeto de Lisboa, daí a publicação em vários organismos judaicos, como o Jewish Chronicle de Londres. Em 1926, o delegado inglês Lucian Wolff passa 4 semanas em Portugal para se inteirar da situação, visitando Lisboa, Guarda, Belmonte, Caria, Covilhã, Coimbra e Porto. Contactou os representantes das duas comunidades, tendo sido mesmo recebido pelo Presidente da República, constatando então no Porto as primeiras circuncisões para a inserção no judaísmo. No seu relatório, Wolff percebeu perfeitamente que não era seguro que todos os denominados judeus tivessem sangue judaico, que na situação sociopolítica religiosa em que se vivia em Portugal, o renascimento judaico, para muitos comerciantes prósperos, industriais e profissionais, era ou podia ser pura e simplesmente consequência da desilusão do secularismo nos círculos republicanos anticlericais, mas com uma mentalidade religiosa. Existia realmente, nesta altura, um vazio espiritual que o capitão definiu corretamente como uma atmosfera fértil para o missionarismo. Todavia, Wolff também se apercebeu que a causa judaica a que o capitão ia dando corpo estava já, ainda que muito em embrião,
a ser explorada pelo governo e até pelos partidos anticlericais contra a Igreja. Como Barros Basto defendia que a obra do resgate deveria incluir todos, crianças e adultos, considerando a proximidade dos centros cripto-judaicos e o Porto, onde a própria comunidade era constituída por judeus e marranos ou em via disso, Wolff preferiu o projeto do capitão, apesar de ser necessário construir uma sinagoga com o seu rabino Imoel. Na sua opção, pesou também, cito, o entusiasmo contagiante e dedicação infinita à causa marrana do capitão e ao facto relevante de que, definindo-se ele próprio como um marrano, conhecia aparentemente melhor que ninguém a psicologia dos marranos. Parte da comunidade de Lisboa fica agastada com esta decisão, tanto mais que, não sendo necessária a conversão, como determinara o grande rabino da Palestina, com sinagoga e Moel, Lisboa seria o local certo para os resgates, para além de que o proselitismo devia ser realizado com enormes cautelas. E insinua-se, eu cito um relatório de Lisboa, "One of the points is the establishment of this country of a formal organized Jewish mission with the view of proselyting among the Marranos, labeled to give rise to some ill feeling from the Christian public. It is argued that so far our propaganda has been carried on very slowly but nevertheless in an efficient way. As recognized in your report, you have witnessed the result of Mr. Schwartz's patient and devoted work during several years." Mas Lucian Wolff estava perfeitamente a par da situação e no relatório advertia explicitamente: "O que quer que se fizer não deve tomar a forma de uma propaganda ruidosa e agressiva. Aos olhos da Igreja, a grande maioria dos marranos são ainda seus filhos batizados, e qualquer ação sob a forma de propaganda para os converter ao judaísmo seria tomada com amargo ressentimento." É verdade, como muitos amigos de Lisboa apontaram, que a Igreja já não tem poder legal na matéria e que os proselitistas judeus seriam amplamente protegidos pelo governo e pelos partidos anticlericais. Mas isso só vem demonstrar mais claramente a real gravidade da questão, pelo que a causa judaica poderia tornar-se uma espécie de atributo dos inimigos da Igreja e causaria um melindre que, ultrapassando os limites portugueses, provavelmente não deixaria de ser proclamado por Roma. Fim de citação. Entretanto, na comunidade israelita do Porto, entre 1925 e 26, realizaram-se duas milá, uma de um guer, portanto de um convertido, outra de um anus, de um marrano, sendo Moel o próprio capitão Barros Basto. Já tinha uma escola, na altura, e um patronato dos trabalhadores, uma espécie de serviço de colocações para poder integrar melhor os marranos da província que viessem para a cidade. Mas não bastava que os cripto-judeus viessem ao Porto, urgia levar-lhes a mensagem do resgate. Apesar das vicissitudes da Revolução de 28 de maio de 1926 e das dificuldades económicas que o país atravessava, o capitão conseguiu fazer toda uma série de investigações tendentes a encontrar esses judeus perdidos. Após alguns contactos por escrito com vários marranos do Nordeste transmontano, o capitão cria no início de 1927 o jornal Al-Lapid, o Facho, órgão informativo da comunidade israelita do Porto, mas também divulgador da obra do resgate, com o objetivo pedagógico de apoio aos marranos, iniciando assim as suas viagens de missão ao interior transmontano e Beirão, que de imediato vão dar fruto. Por seu turno, em agosto de 1926, o Portuguese Marranos Committee divulga o renascimento judaico em Portugal. Saem vários artigos sobre o tema em revistas judaicas de renome
e, claro, o livro de Samuel Schwartz, Os Cristãos Novos em Portugal no século XX, são uma enorme ajuda. Note-se que a nível do judaísmo mundial havia diversas correntes acerca do processo de missionação dos marranos. Havia quem pensava que, não obstante eles serem um fenómeno interessante na história do povo judeu, os marranos deveriam ser considerados como uma parte do povo que se tinha perdido para sempre. Outros pensavam o contrário. Aceitavam os marranos no seio do judaísmo, desde que se arrependessem dos seus erros e seguissem à risca o ensino da Halahá e o judaísmo ortodoxo. Outros ainda aceitavam-nos como parte do povo judaico, independentemente das suas práticas religiosas, pelo que, com o tempo, houve quem considerasse que se poderia encorajar os marranos a emigrar para Israel. Barros Basto e a maioria do Comitê de Londres entendiam que se devia começar por consciencializar os marranos para a sua identidade judaica, sem os forçar a abandonar as suas práticas religiosas ancestrais, que mudariam à medida que fossem aprendendo e interiorizando o judaísmo praticado pela corrente atual. Era urgente criar um centro comunitário que incluiria a sinagoga, sala de leitura, cemitério e, obviamente, haver um rabino qualificado que, compreendendo a psicologia dos marranos, usasse uma pedagogia religiosa ou cultural, dado que então, e isto é importante, havia em Portugal um alto índice de analfabetismo. Estimou-se em 10.000 libras o custo inicial deste projeto, 5.000 a gastar de imediato, o resto ficava para os 5 anos seguintes, quando então a comunidade do Porto já seria autossuficiente. O Spanish and Portuguese Congregation e a Anglo-Jewish Association comprometeram-se a pagar 150 libras cada uma. A Aliança Israelite e a Comunidade de Lisboa asseguraram também um apoio financeiro. Outros mantêm a correspondência assídua, entusiasmados com a obra do resgate e o capitão, como o Dr. Solapul, rabino de Nova Iorque. A obra do resgate ia avançando com um crescendo de adesões em função das viagens do capitão ao Nordeste transmontano entre 1927 e 28. A Bragança, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro, Vilarinho dos Galegos, Torre de Moncorvo, Chaves, Rebordão, Lebução, Vinhais, etc. Em Bragança, inaugura-se em 1928 a sinagoga Shaare Pidyon, Portas do Resgate. Fazem-se diligências para legalizar as comunidades da Covilhã, Guarda e Vila Real e, podemos dizer, a semente dá flor. Urgia ter o jardineiro adequado, competente, trabalhador, sensível, compreensivo, paciente. Mas à medida que o movimento vai alastrando, vai crescendo um certo mal-estar por parte de elementos católicos que rapidamente passam do simples protesto às autoridades contra as novas comunidades, ao boicote e à marginalização de judeus, que em vários casos têm de migrar ou até de emigrar. O medo campeia. O movimento avança lentamente, tanto mais que quanto a Igreja, com a ditadura, vai reforçando a sua posição. Barros Basto julga a situação passageira. Em 1927 inaugura-se a nova sinagoga portuense Mecoraim, Fonte de Vida, num outro andar mais amplo. Mas logo em 1929 o capitão é inexplicavelmente exonerado de diretor da Casa de Reclusão. É também o ano em que se constituem comunidades em Castelo Branco, Covilhã e Belmonte e se cria um comitê holandês de apoio à obra do resgate que, com a intervenção do Rabino de França, do Grande Rabino de França, Reverendo Israel Levy, vai procurar a todo custo arranjar um rabino. Com o apoio constante e entusiasta de eminentes vultos judaicos, sobretudo do rabino Dr. Solapul de Nova Iorque, o capitão prepara uma yeshivá,
um instituto teológico para preparar rabinos e azanim que, depois do curso liceal e hebraico, regressados às suas terras, seriam os guias das novas comunidades. Mas continuava a faltar o rabino. Realmente foi enorme o impacto internacional relativo à existência de marranos em Portugal. Era inacreditável como eles, ao longo de séculos, tinham permanecido fiéis à lei contra tudo e todos. Daí as muitas visitas que ao Porto e ao interior do país fizeram figuras gradas do mundo judaico, como o grão-rabino de Estocolmo, Dr. Mordecai Enfentis, ou os professores Naum Slush e Cecil Rhodes, respectivamente, das universidades de Paris e de Oxford, que escreveram sobre o tema. Cecil Rhodes acompanhou até Barros Basto uma das suas viagens a Foscoa, Seduvim, Meda e Trancoso e Guarda, e entusiasmado dedicou-lhe um pequeno livro, La Porte des Marranos, onde incide na originalidade e magnitude da situação, realçando a personalidade de Barros Basto e definindo a obra do resgate como, e cito, provavelmente a aventura mais romântica da época moderna. Era sem dúvida uma ação que tinha muito de romântico e ideal, cada vez mais longe de uma realidade que cada vez menos aceitava esta situação, pelo que os primeiros choques apanharam o capitão desprevenido e incrédulo, incapaz pelo entusiasmo e dinamismo de perceber clara e objetivamente uma conjuntura que lhe era totalmente adversa. A 30 de junho de 1929, numa cerimónia comovente, colocou-se a primeira pedra para a construção de uma sinagoga na rua Guerra Junqueiro, onde estivemos ontem, pois graças a subsídios do estrangeiro, a comunidade comprou um terreno para esse objetivo. Em julho foi criada legalmente a comunidade da Covilhã. Em agosto, o capitão informava o comitê que não podia esperar mais. A Yeshivá tinha aberto no outono. Funcionava a escola para rapazes, Eben Mussá, pedra fundamental, na sinagoga, mas continuava a faltar um rabino. Foi o Neanderthal Marranos Committee, portanto o comitê holandês, que incluía askenazis e sefarditas, independente de Londres, que se prontificou a arranjar um rabino, pois esse comitê queria pagar uma dívida de gratidão de séculos, dado que o judaísmo holandês devia a sua existência à comunidade cristã nova portuguesa, que também, na altura, pediram um rabino que orientasse o seu judaísmo. Em dezembro de 1930, veio finalmente o rabino Ben Jacó, que visitou Bragança com o capitão e a Beira com Samuel Schwartz. Ele e o capitão depressa se desentenderam por terem pontos de vista muito diferentes quanto aos marranos. Parece que, essencialmente, o problema existia na insistência do rabino em remover os costumes cripto-judaicos em que viviam as comunidades marranas, substituindo-os de imediato pela ortodoxia da Halahá, incluindo as leis alimentares, cumprimento absoluto do descanso total ao sábado, utilização exclusiva do hebraico como língua litúrgica, etc. Naturalmente que tal atitude provocou reações muito negativas, sobretudo entre as mulheres marranas, guardiãs da tradição, no que foram apoiadas pelo capitão. Certamente que o esconder as cadeias de Shabat, acender outras luzes durante o sábado, comer carne de porco ou enfeitar o erral com flores, nada tinha a ver com judaísmo. Simplesmente, como defendia o capitão, havia que ser sensível, compreensivo e paciente com tantos erros e confusões que eram fruto de uma ignorância, mas feitos com amor, pelo que era impossível exigir uma mudança radical imediata. Havia que respeitar também a sua sensibilidade e, sobretudo, o amor e devoção,
com que eles faziam tantas coisas erradas, mas que para eles, marranos, tinham sido sempre verdadeiras. Em 1931, chegou ao Porto o rabino Shebabo, um palestiniano que vivera em Belém do Pará, cuja incompreensão relativamente à complexidade do marrano, os seus medos, os seus traumas, o tornam hesitante e incongruente. A sua falta de cultura levou o capitão a incompatibilizar-se com Shebabo, considerando-o incapaz para o cargo. Esta e outras questões, como o projeto de Barros Basto da construção de uma sinagoga grande, linda, uma catedral dos marranos do norte do país, era incompreensível para a mentalidade judaico-holandesa, levaram ao corte de relações entre o comitê holandês e o capitão. Perante esta situação, o secretário do comitê holandês, Van Son, amigo de alguns membros da comunidade de Lisboa, resolve desacreditar Barros Basto perante o comitê de Londres para destituí-lo e passar a direção do movimento para Lisboa. No fundo, as divergências eram sempre consequências do modo como se encarava o marranismo e o respectivo resgate. Perspectivas diferentes também em função da cultura judaica de cada um e daí as grandes divergências entre as comunidades de Lisboa e Porto. O Portuguese Marranos Committee renova a sua total confiança ao capitão, que no dialbar da década de 30, com 40 e poucos anos, permanecia capitão e já se apercebera que o ser líder da obra do resgate interferia negativamente com a sua carreira de militar. Em dezembro de 1930, a construção da sinagoga parava por falta de fundos, mesmo se contara com muitas adesões, inclusive do barão de Rothschild, que enviara 500 libras, mas os tempos mudaram e as nuvens sombrias do nazismo avizinhavam-se. Em 1931, por ordem do secretário do Ministério da Guerra, o capitão foi obrigado a apresentar-se diretamente no quartel-general, proibido de sair de casa à noite, exceto quando devesse trabalhar na comissão de censura de que fazia parte. Esta punição, agravada com redução no vencimento, era inexplicável, apesar de oficialmente ser apenas uma medida preventiva extensiva a outros oficiais de infantaria. Ele continuou por longo tempo fora do serviço, considerado efetivo, logrando apenas, dado o valor da sua investigação histórica, ser nomeado vogal auxiliar da Comissão da História Militar. Entretanto, fundaram-se novas comunidades na Covilhã, em Pinhel e uma junta em Argozelo. Nesse ano, 1931, registaram-se 24 milá e a Yeshivá, o Instituto Teológico, então com 14 alunos, foi reformulado no curso elementar e no curso geral. As adesões ao judaísmo institucional iam crescendo, assim como a ação destrutiva e alastrante dos inimigos do judaísmo, que o capitão subestimava, repetindo o velho ditado militar: inimigo descoberto é inimigo morto, o que não aconteceu. O capitão tentou dar aulas no ensino secundário em colégios do Porto, em vão, pois era judeu, como alguns dos diretores lhe iam dizendo. Em 1932, a família do milionário judeu Kaduri, de Xangai, comprometeu-se a pagar o resto da construção da nova sinagoga do Porto, mas é a partir deste ano que tudo se precipita. Em setembro, por conveniência de serviço, o capitão foi colocado em Évora, no sul do país, mas não chega a ir porque, passando por Lisboa, o general-presidente da Comissão de Censura o pôs ao seu destacamento devido à pesquisa histórica do capitão, pelo que ele ficou nos arredores do Porto. Os problemas no Fórum Militar continuaram. Por outro lado, a situação política interna e no estrangeiro não eram de feição para o judaísmo, que
que já começa a ser conotado como comunismo em Portugal. Internamente, a pressão sobre os judeus desenvolvia-se num crescendo perigoso, logrando aumentar o medo e a insegurança, ao mesmo tempo que as perseguições no estrangeiro acabaram com os subsídios para a obra do resgate. E foi esta, ou melhor, o capitão, que começou a prestar ajuda a refugiados que vinham para Portugal. Nesta conjuntura, a ida do Rabino Shebabo para Bragança, o mesmo que tinha sido recusado por Barros Basto no Porto, agora a expensas do Comitê Holandês, desestabilizou por completo a comunidade judaica de Bragança, pondo-o ao ridículo perante o resto da sociedade. Simultaneamente, uma família de refugiados alemães vinda para o Porto e a quem o capitão entregara postos de responsabilidade na comunidade portuense, participava numa intriga para o destituir. Deu-se então o golpe final. Uma carta anónima para a polícia denuncia o envolvimento de Barros Basto em atos homossexuais com os seus alunos da Yeshiva. O inquérito realizado pela polícia foi conclusivo. Cito: questões de interesse, malcrenças e emulações. Os motores da calúnia. Deslocou-se então a Portugal um representante do Portuguese Marranos Committee que, num relatório confidencial, concluiu que tinha havido uma maquinação urdida por indivíduos que incluíam elementos da comunidade judaica portuense. Mas ele dá-nos de imediato a chave da solução do caso, ainda então iniciado. E eu cito: toda a situação estava ensombrada pelo facto do capitão Barros Basto estar sujeito a um processo criminal pelo crime mais abominável. Foi-me dado a perceber, por uma autoridade bem informada, que em Portugal não é invulgar como isso fazer este género de acusações a homens públicos e, por este meio, inviabilizarem as suas atividades futuras. Era o meio de acabar com a carreira de qualquer um. Ele tinha mesmo admitido que entraria, Barros Basto tinha mesmo admitido que entraria na fila de um Baylis e Dreyfus como um judeu mártir, cujos processos jogavam com o assassínio ritual e espionagem militar e o seu com a perversão sexual. E continua o delegado inglês. Percebi que a polícia passaria automaticamente o caso para as autoridades militares e ele, por conseguinte, teria de apresentar-se diante de um tribunal militar. Nas atuais condições políticas, com o cadastro religioso de Barros Basto, as perspectivas de modo nenhum lhe são favoráveis. A verdade é que ele é um oficial e um cavalheiro, tão bem conhecido no Porto como entre os marranos, e o ilustre representante do judaísmo naquela região, pelo que a acusação terrível contra ele é incomensurável nas suas consequências. Fim de citação. Aparentemente tudo passara, mas nada ficou como dantes, apesar do Comitê Inglês reiterar a sua total confiança em Barros Basto, continuar a subsidiar a obra do resgate e pressionar o Comitê Holandês para não interferir mais, sobretudo para não tentar eliminar a ação do movimento do capitão. Este continuava a comandar o batalhão dos recrutas de Penafiel, nos arredores do Porto, e prosseguiu a sua obra, aproveitando todas as licenças para viajar e consertar o que se estragara, como acontecia em Bragança e outras localidades, ao mesmo tempo que em 1935 punha a funcionar uma escola elementar judaica dominical no edifício da sinagoga, agora já quase concluído. Em abril de 1936, nova carta anónima, desta vez para o comandante da região militar do Norte, desencadeia a abertura de um inquérito militar que não se poupou esforços, indo ao fundo da questão a fim de apurar a verdade. No quartel da Serra do Pilar foram ouvidas várias dezenas de testemunhas, muitas delas notificadas pela Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, que colaborou no inquérito. Era a polícia política.
Os alunos delatores logo se retrataram, exceto 2 ausentes, ficando apenas as acusações crescentes dos 2 ex-refugiados que de balde tentaram arranjar testemunhos corroborantes das suas afirmações. No processo de investigação, houve um processo de difamação na Polícia de Investigação Criminal, instaurado por Barros Basto, contra estes alemães. Em abril de 1937, o processo no Tribunal Militar estava praticamente acabado, pelo que os relatórios foram enviados ao Gabinete de Justiça do Quartel-General, onde o general Chapa de Azevedo usou o seu direito de veto contra o dito parecer jurídico. Inconformado com o desfecho esperado, o comandante da região militar do Norte envia o processo ao Ministro da Guerra, o professor Salazar, que logo decide que o capitão Barros Basto fosse a julgamento urgente no Conselho Superior de Disciplina do Exército. Após algumas consultas, dado que não se podia passar o processo para um Conselho Superior de Disciplina, porque era um órgão de apelação, sem ter terminado o caso no Tribunal Territorial do Porto. O réu foi então notificado, a 6 de maio, para, no prazo de 10 dias, apresentar documentos e a própria defesa por escrito junto deste Conselho Superior de Disciplina. Julgado a 12 de junho, o Ministério confirmou a sentença do Conselho que, e cito, decidiu por unanimidade de votos que este oficial não possui a capacidade moral necessária para prestígio da sua função oficial e decoro da sua farda, e assim é de parecer que lhe deve ser aplicado o disposto no artigo 178 do Regulamento de Disciplina Militar, ou seja, a separação do serviço efetivo, com vencimento de reforma e privado de usar uniforme, distintivos e insígnias militares. Cerca de um mês depois, o Tribunal Militar do Porto, portanto, a primeira instância, absolvia o capitão Barros Basto, em que o próprio juiz auditor, com manifesta indignação, concluía que o procedimento dos rapazes não tinha classificação possível. E cito exatamente o juiz auditor. Eles faltaram à verdade nas declarações iniciais prestadas na polícia e que foram o motivo dos indícios. E são estes indícios que hão de inutilizar um capitão do Exército com uma já longa folha de serviço exemplar? Entendo que não. E que são horas de terminar esta miséria. Nestes termos e por estes fundamentos, em meu parecer, se assim for entendido, deve o processo ser mandado arquivar. Na prática, a situação manteve-se inalterável, pois já tinha sido adiantada a sentença no Conselho Superior de Disciplina, órgão já por si apelativo, pelo que o recurso do capitão ao Ministro da Guerra e ao Presidente do Conselho de Ministros ficou sem resposta, porque então o professor Oliveira Salazar era simultaneamente Ministro da Guerra e Presidente do Conselho de Ministros. Apesar de destroçado, o capitão não era homem para desistir, contribuindo muito para a ajuda dada aos refugiados durante a guerra, comprovado até pelos processos da Polícia Política, da PIDE, em colaboração estreita com a comunidade de Bragança, que clandestinamente passava refugiados desde os Pirineus até Bragança, encaminhando-os depois para o Porto e para Lisboa. Não obstante tudo, a sinagoga Mecoraim inaugurou-se em janeiro de 1938. Em outubro de 1946, Barros Basto, o mensageiro do resgate, fez a sua última viagem de missão a Chaves, Vila Real, Bragança e Macedo de Cavaleiros, tendo ficado satisfeito pela demonstração sincera nas velhas tradições luso-judaicas desses marranos. Todavia, o Holocausto e a política do Estado Novo deixaram as suas feridas nos marranos, que uma vez mais mantiveram clandestinamente o seu apego à religião dos seus antepassados.
As punhaladas no coração que queimam como ferro em brasa, como tinha dito o juiz no final do julgamento do Tribunal Militar do Porto, queimaram exatamente Barros Basto quando o seu filho, um jovem, morreu em 1948 por não ter tido assistência médica que necessitava, mas que o pai deixara de ter direito. Desde essa altura, o capitão ficou completamente destroçado. A 9 de março de 1961, Barros Basto enterrou-se em Amarante, onde houve uma cerimónia judaica, envergando orgulhosamente a sua farda de capitão, tendo recusado ir para o cemitério judaico de Lisboa, que mais de uma vez o tinha recusado. Apesar de tudo, Amarante reabilitou-o contra tudo e contra todos, ao conferir-lhe um lugar à parte, dando-lhe o nome de uma rua junto ao cemitério, o terreno que o seu avô tinha dado, como lhe tinha dado a ele a semente do judaísmo. Morreu o Dreyfus português, que, contrariamente a Alfred Dreyfus, que esperou 12 anos pela sua reabilitação, nem o 25 de Abril, a Revolução dos Cravos e da Liberdade, lhe fez justiça. Foi preciso investigar a sua vida e obra, divulgá-la em livro em 1998, para só depois, passados 75 anos, em 2012, a Assembleia da República publicar no respectivo diário a reabilitação moral do capitão, repondo assim a sua honorabilidade. Falta cumprir a reintegração, uma injustiça tanto maior quanto em 2013 o Exército Português reconheceu que, se não tivesse sido separado do serviço em 1937, ele teria atingido em 45 a patente de coronel. Muito obrigada. Thank you very much, Professor Mea Elvira, for your interesting and professional and really deeply analyzed lecture and presentation, of course, on the Marranos redemption by Captain Barros Basto. So I would like now to open maybe some kind of discussion, maybe a short discussion, maybe for comments and questions to Professor Mea Elvira. Professor Stuczynski, please. I wish to thank you, Elvira Mea. Perhaps Elvira is so humble that it perhaps must be stressed in a more clear way that Professor Mea is, thanks to her own not only research but her public activity, together with Ignacio Reinhardt, but also alone, that Barros Basto was rehabilitated. Not only the fantastic biography you wrote, but also enormous and several interviews and interventions in the public sphere. And just one comment of one of the things you said, because even though if Barros Basto passed away and we are in different times, there are things that Professor Mea said here that they could serve us now, today, in Portugal, in Israel, and elsewhere, having to do with the way how Barros Basto envisioned the way of educating and open the doors to the Marranos. And I remember, Professor Mea knows very well, in one of the numbers of Barros Basto journal, Jalapido Fascio, in which bitterly Barros Basto tried to say how people coming from abroad didn't understand the idiosyncrasy of the Marrano crypto Jews, he quoted a complaint of one of the crypto Jews conversas or new Christians of Braganza complaining before Barros Basto, saying,
what? Judaism is only a religion of what eating and what drinking? ¿Qué bebes y qué comes? And this is a very important, I think, lesson we can infer from Barros Basto openness and civility, not only then, but for today, way of envisaging Judaism and in general otherness. Thank you. Thank you. Me, one more maybe, another comment or question. Please introduce yourself again. Faculdade de Letras. Obrigada, professora, pela sua interessante comunicação. E eu só queria fazer aqui uma pergunta. No dia 24 de março de 1961, The Jewish Chronicle noticiava a morte do capitão Barros Basto. Na 46ª página, apenas com 19 linhas, falava do homem, com letra grande, e da obra. A minha pergunta é, a comunidade judaica esqueceu, 30 anos depois, a obra do capitão? Muito obrigada. Okay. Thank you. Eu penso, eu ouço perfeitamente assim. Eu penso que não esqueceu. Simplesmente aqui, como noutros lados, hoje em dia as pessoas têm uma memória muito fraca. E, sobretudo, dadas as mudanças em Portugal, que foram muito rápidas, também é verdade, e aí uma das, de certa maneira, alguma incongruência, é que também a comunidade sente e afirma que hoje em dia já não há lugar propriamente para marranos, porque hoje em dia há uma liberdade total e, portanto, aqueles que são de ascendência judaica podem facilmente tornar-se judeus normativos, desde que estudem, etc. Ainda hoje há quem se diga que é marrano e se ponha na posição daqueles que estavam há 50 ou há 60 ou 70 anos, em que não sabiam ler e escrever, em que tinham, sobretudo, uma falta de base cultural que é essencial para o judaísmo. Portanto, hoje a comunidade, claro que continua a sentir-se herdeira perfeita do capitão Barros Basto, mas há essa nuance que é diferente. Hoje em dia, quem se intitular marrano não se torna judeus porque não quer. Só que também não é tão fácil como às vezes as pessoas emotivamente julgam. É preciso exatamente ter um caminho até chegar-se a judeu. Muito obrigada. Thank you very much. Really, it was, again, a professional presentation and inspiring, as a matter of fact, presentation. Thank you very much, Professor Mea Elvira. And now I would like to call, to continue, of course, we are short in time a little bit. I would like to call Dr. Sarina Rofei to lead us for the next session. I have to apologize on behalf of Professor Yaron Tzur, who really didn't feel so well recently, and he had to cancel his attending with us in this conference. Okay, we have some changes. Professor Dov Cohen will, Professor Dov Cohen will deliver his presentation in this session. Okay, we have some changes.